Um carro elétrico compacto, uma carroceria do tipo MPV, ou seja, um veículo de múltipla proposta, faz do Bolt ser um conjunto o mais versátil possível, exatamente pensado para ser um carro urbano, mas com itens de requinte de carros de luxo, dignos, por exemplo, de um Equinox ou inclusive de um Chevrolet Cruze. Aliás, tem algumas coisas aqui que nem no Cruze brasileiro a gente encontra. Pena que ele está com os dias contados. O vídeo de hoje é com o Chevrolet Bolt EV. A gente começa olhando então pela frente, porque pela parte aqui onde está a gravata da Chevrolet, que é em tom preto, a gente não vê exatamente uma grade nesse carro. É claro, porque a gente está falando de um carro elétrico. Ele apenas tem uma pequena entrada de ar aqui na parte inferior do para-choque, mas não aquela grade grande. O conjunto óptico ele é totalmente em LED. Esta parte superior funciona como o DRL, a luz diurna, e depois a parte inferior, que a gente vê aqui com o projetor, é o farol principal para luz alta e para luz baixa. A gente não encontra aqui no Bolt a luz de neblina. Na lateral, coisas bastante interessantes. Primeiro, rodas de liga leve aro 17, pneus Michelin verdes. A gente vê aqui este aplique em plástico sem pintura que acompanha toda a parte inferior do carro. E aqui ele vem junto com a porta. Isso aqui é bastante interessante para que o carro não esbarre, por exemplo, em uma calçada. A gente vê esse estilo, por exemplo, de monovolume, essa carroceria no estilo monovolume. Não tem barras no teto, mas tem coisas que deixam esse carro um pouco mais requintado. Estou falando do espelho retrovisor aqui, pintado em preto, e também desses frisos e molduras cromadas que a gente tem aqui no Bolt. E na parte superior do teto tem a anteninha barbatana. Na parte de trás a gente encontra uma tampa com um caimento mais reto, bem no estilo de um carro multiproposta, vou falar depois do porta-malas. Mas aqui o aerofólio traseiro traz até o backlight um pouco mais para fora da tampa do porta-malas, não fica lá grudado no vidro. As lanternas têm este bloco superior com a luz de posição exatamente nessa parte de cima. Até já estava acionado aqui o conjunto. O que acontece? Ele tem este elemento com a luz de posição e, como é um carro americano, também tem uma iluminação aqui do lado. Isso facilita para quando, por exemplo, o carro está manobrando em ré, quem está passando pelo lado possa identificar o Bolt. Mas a luz de freio, quando você pisa no freio, ele vai acionar nesta parte inferior aqui do para-choque e não no bloco principal. Fora isso, o que a gente tem aqui? A gente tem câmera de ré e tem sensores de estacionamento. Aqui atrás mais um elemento estético, esse preto, né, que liga uma lanterna à outra. Além da câmera de ré e também dos sensores de estacionamento, esse carro tem um outro assistente bastante interessante. Eu estou falando do assistente de manobra que monitora pessoas ou carros neste sentido e aí pode emitir alertas para o motorista quando ele estiver dando ré, por exemplo, para sair de uma vaga de estacionamento. O porta-malas do Bolt tem acionamento elétrico aqui na tampa do porta-malas, mas ele não levanta sozinho, a gente precisa ajudá-lo. Com os bancos na posição normal, a gente tem 478 litros de capacidade. Mas quando a gente parte aqui para fazer o rebatimento dos bancos, e aí eu posso fazer isso em duas metades, ou só o lado esquerdo, que é a parte menor, ou o lado direito, que é a parte maior, eu posso chegar a 1.603 litros de bagageiro. É um porta-malas bastante interessante e tem números que, de acordo com a GM, se assemelham ao da Equinox. E a explicação para isso é que as baterias estão posicionadas na parte inferior do assoalho e, por isso, não prejudicam, por exemplo, o compartimento de carga. Na parte interna, a gente tem uma surpresa muito interessante quando a gente acessa esse carro, porque o acabamento ele consegue ser até superior ao do Chevrolet Cruze. Primeiro pela impressão dos materiais, um aplique plástico cinza metálico nas portas, um revestimento aqui suave ao toque, plástico de boa qualidade e aqui, na verdade, é até o emborrachado que também é suave ao toque, assim como essa parte aqui superior do painel. É um carro muito bem acabado, difusores de ar aqui na horizontal, mais esse friso preto aqui que vai emoldurar a central multimídia. Além disso, os bancos também são revestidos em couro e é um couro perfurado e eles têm um detalhe, eles podem ser aquecidos.
Eles têm 3 níveis de aquecimento, tanto para o lado do carona quanto para o lado do motorista, e isso pode ser feito de forma individual, um luxo que só está presente aqui no Bolt entre os carros que a gente vê dessa categoria. Outro item que tem aquecimento também é o volante em couro, também pode ser aquecido. Bem coisas de carros americanos, mas que a gente até nem pretende usar tanto aqui num carro brasileiro. E a lista de equipamentos de série ainda inclui 10 airbags no total, aqui dentro do Chevrolet Bolt, o carregador de celular por indução nesta parte aqui do console central, o ar-condicionado digital, que pode ser também comandado aqui pela central multimídia. A gente pode inclusive ter esse tipo de climatização, ó, aqui a climatização pode ser comandada aqui pelo sistema de mídia. A gente tem ainda os faróis automáticos, é um carro bastante completo, e depois a gente vai ver os assistentes que ele possui. O cluster é uma tela digital de 8 polegadas que vai acionar junto quando a gente der a partida no carro. Pressionando no botão aqui atrás do volante, a gente já deu a partida no carro e ele vai nos trazer várias informações. Primeiro, o velocímetro, que está aquele número 0 ali. Depois, bem à esquerda, a carga da bateria e a autonomia, inclusive, para 402 quilômetros. Na direita, quanto ele está consumindo de bateria no momento, agora com o carro ligado, por exemplo. E eu posso interagir com esse cluster utilizando aqui os comandos no volante para voltar, e aí ele vai aparecer ali o que eu quero, se eu quero informações, música, telefone, se eu quero aqui as assistências ao condutor, o tipo de layout, ou ainda se eu quero fazer as configurações aqui do carro. E aí eu posso selecionar as unidades de medida para quilômetros por hora, eu posso presetar os alertas de velocidade, ver um tutorial quando o carro estiver parado, aqui tem questões do software, né, ou voltar. E tem aqui, ó, sistema métrico, né, unidades de medida. Como o carro é americano, ele tem essas questões que ele precisa ser atualizado, né, ou reprogramado para cá, para o que a gente encontra aqui no Brasil. A tela de mídia é o sistema MyLink, mas nesta tela maior de 10 polegadas. O que acontece aqui? A gente vai ver depois quando estiver dirigindo, mas essa posição mais voltada para cima facilita porque o meu dedo aperta de cima para baixo nas teclas e facilita muito para que eu possa utilizar este carro. Agora, uma outra questão antes de falar da tela é justamente poder ver as câmeras e os sistemas de ré que ele tem. Posso habilitar aqui a visão de pássaro, né, a câmera aérea, ou desabilitar e poder ver toda a área aqui. Posso ter novas programações apenas, né, num ângulo mais fechado, ou aliás, ou a câmera dianteira ou a câmera traseira aqui. Posso ver apenas as laterais do carro, como a porta está aberta, ele não vai mostrar a do lado direito. Posso verificar por trás, por cima do carro, ou ainda aqui tirar a câmera, né, as linhas de guia. Tem várias funções, câmera dianteira, tem várias funções aqui do carro que a gente consegue utilizar e ter uma noção para fazer a manobra. Tudo isso está aqui na central multimídia. Quando eu quero utilizar o carro, então, de forma parada, eu tenho uma outra situação aqui, em que eu vou voltar aqui para a tela inicial. Essa aqui é a tela inicial. Essa tela ele tem Apple CarPlay ou Android Auto sem fio, e por aqui eu posso controlar os sistemas de áudio, telefone, aplicativos, ou ficar de olho na energia do carro, no fluxo energético, questões da bateria, detalhes aqui sobre a utilização, climatização, quanto por cento que eu estou utilizando da bateria, tempo de vida útil, inclusive, da bateria, e aqui, ó, impactos. Técnica de direção, quanto que isso afetou, né? Melhorou em 6,8 a pontuação. Questões do terreno diminuiu 1 ponto, porque eu subi um aclive muito forte para o meu trabalho. E outras configurações do carro aqui não afetaram em nada. Histórico aqui, médias, né, do consumo de eletricidade. Isso é muito interessante num carro elétrico, porque o motorista pode, olhando por esses detalhes aqui, reaprender a dirigir. E aqui na porta a gente tem uma assinatura do som, porque essa tela multimídia ela tem um som Bose de alta definição que deixa o interior aqui do Chevrolet Bolt com uma qualidade sonora muito mais interessante. Além disso, tem mais coisas interessantes que a gente vê aqui no interior do Chevrolet Bolt. A gente vai falar mais daqui a pouco sobre chave e outros equipamentos. Mas lá dentro, como esse carro é um carro elétrico, ele não tem um túnel central.
Então, naquela parte embaixo ali do seletor das posições, se você quer andar para trás ou para frente, por exemplo, e não dá nem para chamar isso de câmbio, né? A gente tem aqui um espaço que você pode utilizar para carregar documentos. Nas portas, mais utilização aqui seja para botar uma garrafa, por exemplo, ou outras situações. O conforto e a versatilidade a bordo é muito interessante. Fora isso, ele ainda tem o banco do motorista com as regulagens elétricas, seja para você levantar o assento, levantar apenas a parte da frente, correr para frente ou para trás e a inclinação do encosto. E ainda tem regulagem lombar e também outros ajustes que você consegue fazer. Agora a gente olha o Chevrolet Bolt aqui na parte de trás. Já vemos um acabamento pouca coisa mais simples do que lá na frente, porque aqui não tem plástico nem aplique. Apenas aqui, sim, aqui a gente ainda tem um painel, né, uma parte que é suave ao toque. O restante tudo plástico, mas ainda assim tudo de boa qualidade. Olha só, espaço para as pernas aqui. Minha perna ela fica mais elevada, o assento fica um pouco mais para baixo e eu tenho alguma movimentação de pés, mas ela é um pouco prejudicada porque tem o piso levanta ali embaixo do banco dianteiro. Então com isso, o que acontece ali? Eu não consigo colocar o meu pé muito mais para dentro, para baixo do banco que está posicionado aqui. Fora isso, o assento é curto e ele ainda precisa aqui, ó, de 4 dedos da minha mão para que o assento chegasse a encostar nos meus joelhos. Então ele não é um carro muito grande aqui atrás, ele não tem um assento muito grande, o conforto fica um pouco prejudicado. Ainda que aqui no Bolt a gente veja uma acomodação, tanto do assento quanto do encosto, um pouco mais interessante, mais refinada, o conforto dos bancos realmente não é para longas viagens e muita gente vai estranhar esse espaço aqui. Agora, tem coisas interessantes. O túnel central é praticamente inexistente, né? Ele é inexistente, na verdade, então você pode se jogar mais para o centro ou mais para o lado. E também tem uma porta USB-A e uma porta USB-C para o carregamento dos dispositivos. E aqui, como esse carro é um carro baixo, não é, por exemplo, um SUV, eu consigo esticar o meu pé e alcançar no chão para poder facilitar a saída. Falando um pouco agora da chave aqui do Chevrolet Bolt, a gente tem uma chave presencial, essa aqui daquele mesmo tipo que a gente já viu em outros modelos da Chevrolet. Comandos então para abertura e também para trancamento das portas e com um toque e pressionando o botão de destravamento das portas, o que ele faz? Ele baixa os vidros de forma automática. O detalhe é o seguinte, ele baixa os vidros e você pode configurar isso, você pode permitir que ele baixe ou não permitir que ele baixe, mas ao trancar a porta, olha só, mesmo apertando e segurando o botão aqui de travamento das portas, ele não levanta os vidros. Então, essa configuração eu não consegui encontrar lá dentro quando a gente faz a programação do carro. E além disso, ainda tem um outro detalhe aqui. Quando a gente abre aqui a porta e vai fazer o acionamento dos vidros, a gente percebe o seguinte, ó, ele vai dar o alerta agora da porta aberta. E a gente percebe o seguinte, que para o levantamento, apenas o motorista tem a função simples toque, mas os outros, aí eu só tenho a função de um toque para levantar. Só que para baixar, aí sim eu posso ter a função simples toque. Aqui embaixo do capô a gente vê coisas bastante peculiares de um carro elétrico, né? Realmente a gente não tem, por exemplo, um capô muito grande, até porque talvez nem precisa. E a gente tem aqui, olha só, um conjunto de propulsores elétricos, um conjunto de cabos laranjas, de placas e de capas aqui, né, gabinetes, justamente para que você possa ter toda a propulsão elétrica. Olha alguns números desse motor e como eu estou falando de motor elétrico, preste atenção porque tudo isso é instantâneo. São 203 cavalos de potência máxima e 36,7 kgfm de torque. Tudo isso logo na primeira pisada no acelerador desse carro. E ele também não tem marchas, tem apenas posições para você andar para trás, para frente, colocar o carro estacionado ou em neutro. Começando então o teste aqui com o Bolt, já testo o assistente de partida em rampa, que funciona super bem. Arranquei no aclive e o carro não andou para trás. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um retorno aqui nessa rua, nesse fim de esquina, para que a gente possa ver, ó, o quanto o carro vira. Ele consegue fazer um retorno em um fim de esquina muito tranquilo,
vira bem, consegue se comportar bem. Mostra já um pouco dessa essência urbana que ele tem. Fora isso, andando aqui nesse piso de pedra irregular, a gente percebe o quanto essa suspensão filtra bem e não transmite para cá para dentro a imperfeição do piso. É muito legal o carro porque não deve nada ao andar, por exemplo, em um Chevrolet Cruze. Aqui no Bolt, olha, o conforto é do Cruze para melhor. Na posição de condução, a gente tem, né, uma linha de visão que fica por cima do painel, precisa deslocar um pouco o olho para baixo para olhar para o cluster, mas para mim, que gosto dessa posição mais elevada de condução, fica bem mais interessante, me agrada esse tipo de condição. O acesso aos comandos fica bem fácil com essas alavancas, uma para a seta, outra para os limpadores, mas o farol precisa ligar aqui embaixo naquele padrão Chevrolet que a gente via antes e que ainda tem na Spin, aqui no lado esquerdo, atrás do volante. Outra situação, acesso aos comandos aqui da climatização e também para a mídia estão perto, e a mídia, por ela ser inclinada, né, mais voltada para cima, o meu dedo eu toco nela por cima. Isso é muito importante porque eu consigo, por exemplo, aqui no Bolt, facilitar o meu manuseio. Eu olho e aperto. Agora eu estou utilizando o ar-condicionado e a gente vai encarar um aclive bem intenso e com pedra irregular. Olha só, pedala bem o curso, mantém a velocidade, 30 km por hora, interessante. Eu vou apertar fundo agora. Olha, a gente já percebe um pouco da explosão do carro. Muito bom, hein? O Bolt desenvolve mais, acelera no aclive e consegue se comportar melhor. Agora aqui para a gente descer tem algumas coisas legais para a gente ver. A gente tem condição de acionar, por exemplo, o sistema One Pedal. O que ele faz? Ele aplica uma carga maior já na regeneração e permite que eu possa descer sem pisar, por exemplo, no pedal do freio. Esse sistema pode ser útil também no trânsito. Mas eu tenho outra possibilidade ainda aqui dentro do Bolt. Eu posso utilizar essa aleta aqui atrás do volante para puxá-la e ela já aplica uma carga de regeneração que faz com que eu não precise pisar no pedal do freio. Eu posso simplesmente aplicar a carga aqui puxando a aleta. Esse sistema aqui do One Pedal permite que eu possa dirigir, por exemplo, só com o pedal, acelerando, soltando o pé do acelerador, e o carro já vai aplicar uma carga de regeneração na bateria, em que ele vai com muito mais força para regenerar a bateria, até fazer o carro parar. Sendo assim, eu não preciso pisar, por exemplo, no freio. O comportamento urbano desse carro é interessante também, porque a gente tem um volante elétrico e é uma direção muito macia, uma direção que tem uma boa pega também, a gente consegue apoiar bem os polegares aqui. O couro é de boa impressão, então a gente percebe que o carro tem realmente uma qualidade construtiva maior. Os bancos também me apoiam bem, ainda que eles não tenham tanto apoio na lateral, os bancos me apoiam bem e eu fico confortável, eu não fico, por exemplo, apertado. Se precisar de novo, ó, retomar um aclive, o mínimo toque ele já explode quase aqui com toda a potência dele de velocidade e a gente avança o aclive com muita facilidade, principalmente aqui em que a gente tem uma situação, né, mais de asfalto e um pouco mais plana. Para que você não tome, por exemplo, multas, você pode prever aqui um limitador de velocidade. E aí eu entro aqui no menu e vou no alerta de velocidade. Vou presetar aqui para 65 km por hora. Liguei. E aí eu tenho aqui a condição, por exemplo, do carro me dar um alerta quando eu chegar nos 65 km por hora. Quer ver? Ó. Viu só? Tá aí o alerta dos 65 km por hora. Por que isso é importante? Porque um carro elétrico tem muita explosão e não tem barulho. Então a gente aqui dentro não percebe que o carro está ganhando velocidade. Apenas vai ver quando está, né, acusando aqui no painel uma velocidade acima daquela que é permitida. Outra característica que tem esse carro é que ao rodar na cidade, apesar do movimento aqui do meu lado, eu não tenho impressão de nenhum barulho entrando aqui dentro do veículo, não escuto quase barulho, por exemplo, de ônibus, não escuto outro tipo, né, de ruído. No trânsito é um carro que mostra agilidade, até porque a gente está num carro elétrico, então ó, se eu precisasse ultrapassar, ó,
basta eu apertar o pé no acelerador e dar uma tocadinha e ele já desenvolve muito rápido. Então isso traz agilidade para você se comportar no trânsito. E como é um carro que tem uma carroceria não muito grande, então ele fica fácil de manobrar, fácil de entrar, por exemplo, entre um carro e outro. E uma outra coisa que é um destaque aqui é de fato a área envidraçada que a gente tem, porque o para-brisa ele é mais inclinado, a gente tem um vidro grande, a gente tem aquele outro vidro lá na frente que também me permite uma visibilidade, inclusive eu posso ver mais além na frente, enquanto que eu tenho o espelho mais recuado aqui. E ainda no conjunto de assistências eu tenho ali o alerta de ponto cego, aquele LED que se acende no espelho retrovisor quando tem um carro se aproximando. E isso a gente tem, né, nos dois espelhos. E se eu der a seta, olha só, ele vai piscar rapidamente ali para que o motorista seja alertado, né, da presença de um veículo. Esse carro não é um carro alto, então olha só, subidas em quebra-mola rápidas como essa aqui que eu fiz não são de fato o terreno do Bolt. Ele pode raspar a frente, ele pode encostar ali a parte dianteira, até porque ele tem, né, um pouco mais de distância no balanço dianteiro, desde a roda até a ponta do para-choque. Então, não é um crossover, não é um carro para você entrar rápido em rampas de garagem, porque ele, por ser mais baixo, realmente ele raspa no chão. Então, isso o motorista precisa ter em mente e precisa ficar, né, com mais cuidado. Olha só, suspensão ela se aproxima mais do fim do curso quando a gente passa ainda aqui em velocidades baixas, aqui 30 km por hora. Então, é uma característica do carro, né? Não é um Jeep, né, que a gente está a bordo. Ainda entre os assistentes aqui do Bolt, tem um muito interessante que eu consegui testar num dia ainda de madrugada, quando eu estava indo trabalhar, em meio à neblina aqui em Porto Alegre. Ele tem o alerta de frenagem, então ele vai me avisar quando tiver um carro à frente e inicia a fazer uma frenagem para mitigar uma possível colisão. Mas esse mesmo alerta ele pode identificar pedestres. E eu percebi a aproximação de um ciclista. Ele acusou aqui no painel que vinha vindo então um pedestre ou um ciclista e aparece essa indicação aqui. Então este alerta ele identifica carros e também identifica pedestres e ciclistas, né, quando você estiver dirigindo e algo estiver à sua frente que você não consiga enxergar. Carros elétricos fazem com que a gente literalmente reaprenda a dirigir, reaprenda a usá-los. No primeiro momento eles até parecem como carros com câmbio automático, já que a gente não tem marcha para fazer aqui. No entanto, depois que a gente se acostuma, por exemplo, ó, com esse sistema aqui da regeneração, a gente pode ajudar o carro a ir regenerando a bateria, fazendo frenagens, olha só, sem que eu precise utilizar aqui, né, o meu pé. E a outra possibilidade é o próprio sistema aqui de um pedal, em que eu acelero e ao tirar o pé do acelerador, o carro para. Se você conseguir se adaptar com todos esses sistemas, você vai conseguir dirigir no trânsito de uma maneira muito mais tranquila, muito mais suave, porque o carro realmente tem uma capacidade maior, né, de poder nos trazer mais conforto e mais praticidade. Agora, por exemplo, olha só, eu vou acelerar o carro e vou utilizar o sistema de um pedal. Tão logo, por exemplo, eu acelerei demais, ele já aplica uma carga maior de frenagem, de regeneração. Olha só, eu vou parar atrás desse outro Onix aqui, tirei o pé, olha só, ele já para bem antes, né? Ele é um sistema bem mais invasivo, ó, então logo tu tira e ele já aplica uma carga maior de frenagem, de regeneração aqui no freio. Então, num primeiro momento, quando a gente não está acostumado, ele se torna um sistema bem mais invasivo. E se você, como eu disse, gosta de fazer frenagens mais antecipadas, o melhor talvez seja tirar desse sistema de um pedal e utilizar o próprio pedal do freio ou aqui a aleta atrás do volante. Porque fazendo dessa forma, o carro roda mais solto. E aí quando você percebe que você quer dar mais distância para o carro da frente, basta, ó, tirar o pé do acelerador, ele vai indo, você mesmo vai controlando a frenagem e o carro também faz a regeneração mesmo utilizando ele dessa maneira. Então, é uma maneira que você tem mais controle do carro e ele não fica tão invasivo, né? Mas, quando você acostumar e se você achar melhor, também tem essa possibilidade de utilizar o sistema de um pedal. Outro aspecto é que mesmo rodando, por exemplo, em um asfalto com piso mais irregular,
pouca coisa a gente sente aqui dentro, uma suspensão que transmite suavidade, transmite mais conforto, mesmo a gente passando numa ondulação, né, a gente sente pouca coisa aqui dentro. E também a gente precisa falar um pouco do consumo desse carro. Ele está fazendo agora 13,9 kWh a cada 100 km percorridos. Essas medidas ainda não nos dizem muita coisa, porque a gente ainda não tem tanto contato com o carro elétrico para saber qual gasta mais, qual gasta menos. Então, talvez o que mais nos interesse aqui seja a carga da bateria, que nesse carro ele é um carro com muita autonomia. A autonomia ontem em que eu carreguei ele, ela chegou a passar dos 400 km, a autonomia média, e ele fica me dando ali 3 opções de autonomia. O mínimo de autonomia para esse carro seria 326 km agora e o máximo 469 km se as condições fossem as ideais. A autonomia média que ele está dando ali é 398 km, conforme aqui o meu tipo de condução, né? Por exemplo, condução e acessórios aqui, ó, climatização está gastando 2% agora porque eu estou com o ar-condicionado ligado. E o resto é a própria condução e os acessórios do veículo. E aqui a gente pode até acompanhar a regeneração da bateria. Por exemplo, eu vou acelerar o carro e ele vai, ó, emitir carga para as rodas. Olha só. Tá, aí fica naquele sistema azul. Quando eu freio, ele emite carga das rodas para a bateria, porque ele começa a iniciar o processo de regeneração. Andar no anda e para do trânsito com um carro elétrico é o melhor dos mundos para ele, porque você acelera pouco, você ao frear, como agora, regenera mais energia, então a aceleração inclusive menor faz com que o carro não gaste muita energia para se movimentar e ao mesmo tempo consiga regenerar um tanto dessa energia quando você está freando. Então, a condição urbana e a condição de trânsito, elas são as mais favoráveis para um carro elétrico. Já quando você vai para a estrada, que é o que a gente vai fazer depois, em que você desenvolve velocidades constantes, o gasto de energia é maior para o carro andar mais rápido e, ao mesmo tempo, ele também vai fazer com que o fluxo de energia seja contínuo, no sentido dele estar gastando a bateria. Então, no carro elétrico, aquela lógica de que o consumo é menor na estrada, ela se inverte, porque aqui dentro da cidade, nesse anda e para, em que eu agora, por exemplo, ó, vou acelerar o carro e não vou apertar muito, ele acaba tendo, né, uma economia maior de energia e um consumo menor. Iniciando agora o percurso rodoviário, o Chevrolet Bolt tem controle de cruzeiro e é um controle de cruzeiro adaptativo, ou seja, você programa a velocidade que você quer andar. Que, por exemplo, a Avenida Castelo Branco em Porto Alegre, limite de 80 km por hora, e ele está presetado para andar a 80 km por hora. No entanto, os carros estão andando mais devagar, tem muito trânsito, e eles estão então a 70 km por hora. O Bolt vai manter a velocidade dos carros da frente e vai também presetar, vai andar sempre na distância que eu programei. E eu tenho 3 níveis aqui, eu vou colocar um nível intermediário, e ele vai então manter os 70 km por hora enquanto os carros da frente assim estiverem andando. Ou então, no momento em que agora, por exemplo, os carros vão sair da nossa frente e a gente vai ter pista livre, olha só, o Bolt já vai começar a ganhar velocidade e vai elevar a sua velocidade até os 80 km por hora, que é o limite que eu programei em que eu quero que o carro ande. Então, esse é o controle de cruzeiro adaptativo. Outro sistema que está disponível aqui, que pode ser utilizado na estrada, é o assistente de permanência em faixa, que é, de todos os carros que a gente já experimentou, o menos invasivo. Olha só, vou deixar o carro com meia faixa da direita e ele está me trazendo de volta para a esquerda, para o meio, ó. Tá mantendo o carro no centro. Mas ainda assim, ó, ele vai e vai no limite da faixa, ou seja, até tive que corrigir aqui, porque ele foi no limite da linha divisória ali, para jogar o carro de volta para cá, para o centro. Mas ele não é um assistente de permanência, ele não mantém o carro sempre na reta. Ele te joga da extremidade da faixa para o centro. E se você não corrige, não mantém a trajetória, ele vai e vai ficar o tempo inteiro indo de uma faixa para outra. De todos os que a gente viu, esse aqui é o menos invasivo, é o que tem menos assistência e minimamente ele faz a correção. Outro sistema que a gente tem aqui é o alerta de colisão frontal, e eu vou fazer o seguinte, vou passar para a faixa aqui mais da esquerda, para que a gente então possa fazer o teste aqui no Chevrolet Bolt. Vou fazer o seguinte, vem carro aqui, vou
Vamos deixar esse Gol passar e ele vai ser o nosso alvo agora. Nós vamos fazer o seguinte, um pouco de distância para ele. Eu vou programar aqui o alerta para que ele esteja no máximo de distância possível, né? Para que na maior distância ele já me dê o alerta. E vou fazer o seguinte, vou fazer uma aceleração perigosamente contra o carro, ó. E ele já me dá um alerta visual no para-brisa e sonoro aqui dentro do carro de que eu estou me aproximando perigosamente do veículo da frente. Se eu não interagir, se eu não fizer atuação no freio do carro, por exemplo, ele vai frear o carro de uma maneira para mitigar ou até tentar evitar a colisão. Mas claro, ele vai evitar em velocidades baixas, não em velocidades altas, como é o que ele estava agora. Mas está aqui o alerta e o barulho é mais alto, então ele chama bastante a atenção do motorista. Rodando na estrada com o Chevrolet Bolt, a gente tem aquela mesma impressão de um carro confortável e gostoso de dirigir que a gente já percebia lá dentro da cidade. Visibilidade se mantém, segue uma visibilidade boa, a gente olha o trânsito longe à frente, consegue ter um bom acesso aos espelhos e também aqui ao retrovisor central, que é fotocrômico, isso eu não tinha falado. E a gente tem um carro realmente confortável, gostoso de guiar, gostoso de dirigir na estrada, até por conta de todas essas assistências. Pois bem, o carro é interessante para a gente fazer viagens maiores, porque ele tem mais autonomia, né? É um carro que não é como um Kwid elétrico, por exemplo, que a gente já experimentou, que roda apenas 240 km. Esse aqui pode passar dos 400 de uma maneira muito tranquila, quando ele estiver com a carga a pleno na sua bateria. E é um carro que também tem boa estabilidade para fazer algum tipo de mudança de faixa como essa, mais intensa, que eu fiz agora, ainda dentro do limite. Pois agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma curva com um pouco mais de velocidade, para que a gente possa tentar entender um pouco mais do Bolt aqui. Eu vou reduzir um pouco, para a gente poder entrar na curva, freiei, acelerei de novo, apontou à frente, olha, cantou pneu, mas não inclinou. Então esse é o grande destaque. Agora vamos fazer o acesso à rodovia, olha só, pé embaixo, no modo normal, cheguei a me aproximar demais aqui do carro da frente e ele já me deu até novamente o alerta. O carro é muito bom para fazer acesso em rodovia, porque o torque instantâneo desse motor elétrico despeja toda a potência na hora que a gente quer e precisa até cuidar na hora de fazer esse tipo de aceleração, porque ele realmente anda muito. Eu não falei que o Bolt tem dois modos de condução, o modo normal e apertando no botão a gente tem aqui o modo Sport. Então vou fazer o seguinte, vamos voltar aqui para 60 km por hora, pista da direita, e a gente vai fazer o teste com o Bolt agora. 62, vamos dar uma distância mais segura para o carro que está aí na nossa frente, e eu vou fazer isso agora no modo normal, pé no fundo, olha como ele empina a frente, 70, 80, 90, 100 km por hora. Em seguidinha a gente já está nos 100 km por hora e mesmo que ele seja um carro agarrado no chão, ele empina um pouco a frente e joga o motorista para trás. Agora eu vou colocar no modo Sport, que funciona apertando nesse botão aqui, na frente aqui do seletor da função, se você quer andar para frente ou para trás. Pois eu vou voltar então para os 60 km por hora, pé no fundo, e ele já empolga mais, empina mais à frente, 90, 100 km por hora. Olha, sem dúvida é uma aceleração muito mais imediata, a gente sente diferença de um modo para outro. E se o motorista quiser continuar acelerando, olha só, o carro fica muito mais responsivo, acelera muito mais e a gente consegue ganhar velocidade de uma maneira muito mais rápida e desenvolver no trânsito, olha, uma maneira bem divertida de dirigir, inclusive. É um modo interessante, principalmente se você está subindo serra, o carro vai ter um comportamento dinâmico muito melhor, porque em curvas e em aclive, né, quando você precisa de mais potência para subir uma serra, ele vai responder super bem. Bom, rodando na estrada, o nosso consumo de energia elétrica, ele acaba aumentando. Então, se lá na cidade ainda estava em 13 kWh por 100 km, agora a gente já está em 14 kWh a cada 100 km. Porque aqui, né, com essas acelerações, manter o carro em velocidade mais alta faz o consumo de energia aumentar, porque a gente não tem regeneração e porque a gente consome mais energia para que o carro mantenha essas velocidades mais altas. Pois muito bem, para isso aqui, por exemplo, precisa fazer uma ultrapassagem, né?
precisa retomar um pouco mais a velocidade, o carro acaba gastando mais. Agora, se o carro descarregar, como é que você vai operar ele? Ele já vem com um cabo de carga que você pode ligar numa tomada em casa de 220 volts. Mas esta tomada, ela precisa ser aterrada. Uma tomada comum, mas aterrada, 220 volts. Nesta condição, ele vai levar 1 hora de carga para que você consiga ter uma autonomia de 10 quilômetros. Então é uma carga muito lenta. Para você carregar toda a sua bateria, por exemplo, você vai precisar aí talvez de 40 horas de carga nessa condição. Então é interessante que você, por exemplo, se você vai carregar o carro assim, você vai carregar ele toda uma vez e depois todo dia ou toda vez que você chegar em casa, você liga ele na luz para que ele tenha a bateria sempre mais carregada. Agora, a recomendação da própria General Motors é que você compre um carregador de parede, o Wallbox. E aí ele vai carregar, então, em 1 hora de carga, ele vai ter uma autonomia, ele vai ganhar uma autonomia na bateria de 40 quilômetros. Eu peguei esse carro com 300 quilômetros de autonomia, coloquei ele para carregar num shopping aqui em Porto Alegre e consegui, em aproximadamente 1 hora e meia, completar a carga da bateria e ficar ali com uns 400 quilômetros de autonomia. Então, a gente ainda tem essa possibilidade, né? Se você tem um shopping perto da sua casa ou algum posto que não cobra o carregamento, você consegue ir almoçar, fazer um lanche, circular e deixar o carro na tomada e encher o tanque, digamos assim, ainda de graça em alguns locais, como aqui em Porto Alegre tem shoppings assim. Antes do encerramento, olha, é sempre legal quando vem um carro elétrico, porque, como eu já disse, a gente reaprende a dirigir. O Bolt especialmente deixou um gostinho de que vai ficar com saudade, vai ficar na marca aqui entre os carros mais legais aqui do canal. É verdade, pode até não ser um desses crossovers da moda, mas esse carro realmente é muito interessante. Essa carroceria do tipo monovolume faz com que o Bolt consiga ser um veículo muito mais versátil. E isso faz sentido quando a gente está falando de um carro elétrico. Agora, o problema, e pena isso, que ele está em fim de vida. É verdade, é que a Chevrolet já anunciou que pretende parar a fabricação do Bolt lá nos Estados Unidos para dar espaço para outra linha de produtos elétricos. A gente deve ter aí o Blazer ou outros modelos mais do tipo crossover. Esse aqui deve sim se aposentar, a própria marca já anunciou. Também é uma pena o preço, já que ele tenha chegado aqui em maio de 2023 a cerca de 270 ou acima disso, 270 mil reais em termos de preço. É um valor muito alto, principalmente se tratando de um carro mais compacto. Ainda que ele seja muito luxuoso, olha, uma versão um pouco mais despojada, com coisas que a gente nem usa tanto, como os aquecimentos, seria bem-vinda se ela fosse mais barata. E isso faz com que pouca gente possa colocar as mãos num carro desses. E como eu disse, é uma pena, porque ele é de fato muito bom e muito interessante. Se você gostou desse vídeo, então não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Toda semana tem vídeo novo, com notícias e os nossos testes. Então, aciona também o sininho para ficar por dentro sempre quando tem novidade. Tchau e até a próxima!